letramento talvez seja hoje um conceito antigo, talvez, né? Então, era essa forma que eles falavam o letramento matemático. Então, ele vai reforçar essa necessidade do letramento matemático dentro do letramento da vida. E o outro texto aí, o outro ponto aí, relação, contexto, variações e resultados, superar a formalidade da língua. O que acontece? A partir do momento que você se insere no letramento matemático, a leitura, né, ela vai tornar mais orgânica, a questão formal, ela vai ser deixada de lado e ela vai entrar mais, o aluno, ele vai compreender melhor, ele vai estar mais ativo, ele vai estar mais esperto, ele vai estar mais interessado, né? Então, outro subtema aí, ó, ler e escrever, um processo de dialogismo. O dialogismo significa diálogo, e a inferência, que é a dedução. Então, aí elas já trazem conceitos, né? Esse é o conceito de leitura, que ele não é apenas decodificar, porque decodificar é o quê? É aquele processo exato que você pega a letra, você já sabe que o som de D tem som de D, e decodificar é você fazer a leitura automática, porém, ela vai além. Então, a leitura é uma experiência de vida, né? É troca, é interpretar. E o que a leitura ela pode despertar, né? Então, o texto, você pode relacionar com outros textos, com outras vivências. Por exemplo, aqui mesmo, no começo do trabalho, eu já relacionei com uma vivência minha que eu tenho de conhecimento de arte, né? Então, isso me possibilitou relacionar. Interagir no sentido que o texto, ele me provoca, de certa forma, uma curiosidade, ou às vezes eu posso discordar, né? Ao mesmo tempo eu estou conhecendo, dar sentido, o que eu estou lendo, eu tenho que fazer sentido para mim. Ter curiosidade, eu tenho que ter interesse para fazer aquele tipo de leitura. Compreensão é o entendimento, né? Imaginação, criar hipótese e buscar o desconhecido. Aí a gente também tem aqui um poema do Mário Quintana, que elas citam, que eu acho muito lindo de falar também, que é... Deixa eu abrir na página aqui, rapidinho. Olha só, o título do poema é Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já está em ti. Eu acho assim, a poesia é um dos estilos, né, gêneros, assim, que a gente pode falar que é o estilo que mais tem asas para voar, no sentido de cada pessoa, a partir do momento que o autor escreve, que o poeta escreve, ele está dando asas para a imaginação, para quem quiser ler e interpretar da forma que quiser. Claro que o autor, quando ele escreve, ele tem um objetivo, ele tem um significado para aquilo, né? Mas nem sempre aquele receptor capta o que o autor se propõe, né? Então, eu acho que a escrita, não só na poesia, como qualquer texto, ele tem vida própria, né? Não tem pouso, não tem morada, não tem... Então, ele vai, né? Ele vai de um lugar para o outro sem uma rota certa, né? Então, acho bacana a gente de falar isso. Aí, esse Dalet também, ele fala da questão da oralidade fonológica. Por exemplo, a partir do momento que eu li aqui para vocês, né, eu li de forma péssima, eu poderia ter lido melhor. Eu acho muito difícil recitar poesia, né? Ela tem que ter uma intenção mais dramática, enfim. A questão oral, ela tem uma função, esse Dalet, ele fala que a questão oral, ela tem uma função fonológica que reverbera no seu corpo. Então, o seu corpo também reage e vai ressignificar, e vai dar outro sentido, e vai movimentar, e vai questionar. Então, ele traz esse ponto também que eu acho interessante da questão da oralidade. E aí, o conceito de escrever, também, que elas trazem aí,
né, a questão da construção e reconstrução. O que eu entendo isso? Eu já levo em questão na minha prática aqui mesmo. A partir do momento que a gente criou essa escrita do resumo, o tanto que a gente leu, reescreveu, construiu, dialogou, trocou e mudou. Então, eu acho que a escrita, ela tem essa questão, né? A gente tem várias peças para montar o quebra-cabeça ali, e aí, quando a gente lê de novo, a gente muda, a gente reconstrói, a gente ressignifica, a gente pega referência. Então, eu acho que a escrita, ela vai muito das nossas referências e vai muito do nosso saber construir de forma semântica, né, ter uma organicidade, ter uma organização semântica, né, que a gente, isso, tem um texto, eu acho que é nesse capítulo mesmo, que eu acho que eu não coloquei aqui como referência, mas a partir do momento que a gente, às vezes, escuta alguém, a gente sabe em que campo que aquela pessoa está falando, né, qual o gênero, através da escuta, você já consegue perceber o que a pessoa está falando. Ela está falando sobre política? Ela está falando, é um texto discursivo? É um texto narrativo? Então, por que a gente sabe disso? Porque através da nossa vivência. Então, a gente aprendeu que esses discursos têm essas variações, né? E tem esses estilos, né? Beleza. Aí, então, o final desse capítulo vai falar da questão... vai falar que o aluno, dentro das escolas, ele não tem um tempo certo de interesse por leitura, por conta da multiplicidade de linguagens que é ofertado para eles dentro das escolas, né? Então, às vezes, esse vasto campo não vai, ou às vezes ele vai despertar para um foco, né? Tanto que a gente, no vestibular, a gente já vai para humanas, exatas e tal, e dispersar para outros, mas eu acho que esse campo vasto, às vezes, dispersa o interesse do aluno, né? Então, aí o próximo trabalho vai trazer a questão gênero textual, né, materialização e estilo, ressignificando a linguagem matemática. Então, beleza. Ali em cima também, ele todo o subtítulo ali, eles sempre dialogam com a matemática. Mas eu sinto que faltou um aprofundamento, sabe, na questão do letramento matemático, no capítulo. Mas isso eu posso falar um pouquinho lá no final. Mas, enfim, vamos lá. O trabalho com gêneros textuais, materialização e estilo ressignificando. Beleza. Aqui, essa tabela, ela não está no texto, eu trouxe para a gente elucidar mesmo, entendeu? Para a gente perceber o tanto de estilos, de gêneros que a gente tem aí na nossa vida de leitura, né? Pode descer, Gabi. Pode descer. Ou vocês querem que eu leia a tabela? Ou vocês podem ler depois também. Mas só para olhar eu aqui. Acho que ler depois, Ana Luísa. Né? Porque é muita coisa, né? Vocês estão vendo que o tempo às vezes está ultrapassando. Mas já está acabando. Então, assim, os gêneros textuais, orais e escritos, eles vão ser elaborados a partir da organização do seu discurso, né? E eles são automaticamente contextualizados no meio social que ele se insere. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui também, porque, por exemplo, eles têm um estilo próprio, porém, ao mesmo tempo, ele atinge um coletivo, né? Por exemplo, eu escrevo para uma revista, mas é para um público-alvo, porém ele tem uma particularidade, mas ele atinge uma comunidade, né? Então, às vezes, os textos, esses gêneros, eles têm essas variações no seu público de interesse, né? E aí eles vão falar aí que no campo escolar que muita gente vai ter esse acesso a esse vasto campo de gênero, né, e estilos e tal. E aí, já no final ali, eles vão falar da questão do gênero matemático como instrutivo, no sentido de que, quando a gente fala, só pegar uma referência aqui rapidinho, só para ele. Então, as meninas aí no trabalho anterior falaram do jogo, né?
Então, o jogo, ele tem uma conexão muito forte com a matemática, né? E às vezes as pessoas não percebem que as regras, elas já propõem, elas já são, elas já têm o objetivo de problematizar, e esses objetivos, eles estão conectados à questão matemática. Mas tem uma questão também, não, acho que é mais à frente. Então, esse gênero matemático, os problemas, ele tem essa função de dar instrução, né? Quando a gente vai resolver um problema matemático, ele tem etapa tal, fulano pegou 5 tomates. Então, tem etapas instrutivas ali que tem uma conexão tem uma correlação muito ligada às regras do jogo, tá? Vamos para o próximo. Gêneros textuais. Gêneros textuais. Então, aqui a gente já está começando. Então, é importante o jogo para o letramento. É importante destacar que o jogo, ele entra na questão do letramento matemático, né? E está dentro do letramento da vida, né? E outra coisa, a gente pode pegar aqui um jogo, por exemplo, que fala de uma batalha naval. A gente falando de batalha naval, a gente está falando de guerra, é uma questão histórica, mas eu tenho que falar de número. Então, tem toda uma história portuguesa. Então, assim, o jogo, ele tem uma função social ali muito potente, né? Então, basta o professor, basta não, né? Eu acho que o professor, ele tem que ter esse entendimento, essa conscientização, essa motivação de entender a concepção do jogo, né? Como no outro grupo foi falando. Vamos lá. Então, gêneros, a gente já está nos 2 últimos tópicos. Gêneros textuais, linguagem matemática e desenvolvimento humano. Então, aí elas trazem de novo a questão do conceito da linguagem, né? O sistema simbólico, né? Que são realizados nas práticas sociais, né? E essa função, né? Que tem a linguagem é de comunicação, é de se expressar, né? É de se compreender. Então, a gente tem uma conexão aí, o sujeito, através do... O sujeito, ele capta o conhecimento através das vivências, né, através das experiências, e essa linguagem social, ela pode ser apreendida através dessa própria vivência. Então, a própria linguagem matemática, ela pode estar dentro dessa vivência, né? Então, essa linguagem social e linguagem matemática, ela pode estar associada. E essa questão da transformação do pensamento, a gente está falando que essas leituras dos vários tipos de gêneros são instrumentos para essa transformação do pensamento. Quanto mais leitura, quanto mais entendimento, quanto mais motivação, quanto mais conexão, dedução, hipótese, o aluno vai estar todo o tempo transformando o pensamento, né? Ler e escrever, um processo constante de ressignificação. Então, para a gente finalizar aí, né? Então, a gente fala aí que a linguagem oral... Peraí, Gabi, sobe um pouquinho. Só para... Rapidinho aqui. Então, a linguagem oral e escrita, ela amplia a capacidade de comunicação do sujeito, né? Então, e é através da leitura e da escrita que é possível transmitir ideias, conceitos e informação. E quando a gente escreve, a gente está expressando os nossos pensamentos, né? Elaborando hipóteses, analisando e concluindo alguns posicionamentos, né? Então, é através da leitura que é possível ir além do texto. Então, a gente reforça essa questão, né? Que a leitura, ela não está só no papel e ok, né? Ela vai além, né? O que você pode fazer a partir do momento que você lê uma... E não é a leitura só de um texto, a leitura de um filme, a leitura de uma música, a leitura, né, acho que tem tantos campos aí de leitura que a gente pode, leitura de mundo, né, leitura, enfim, às vezes, eu até vou falar de uma questão particular, por exemplo, eu tenho dificuldade de leitura, e aí eu fui numa neurologista que me indicou escutar, que me indicou ver vídeo. Então, são alternativas que também, que eu não deixo de ler, né? Eu estou lendo um vídeo, eu estou lendo, né? A escuta, ela entra mais do que, às vezes, uma leitura, porque para a leitura eu preciso de uma atenção muito focada de silêncio e tal. Então, eu fui buscar formas alternativas, assim, que
poxa, eu quero aprender, se eu tenho dificuldade, como é que eu posso me virar nisso? Então, são essas outras leituras que a gente também pode se virar nesse campo, né? Enfim, e então, a partir da perspectiva, a gente vê a linguagem matemática, que não é apenas uma linguagem de códigos, né? Ela é representada por um conjunto de significações que lhe são próprias, mas também faz uso do movimento de outras linguagens. Então, essa questão, dentro do letramento, a gente vê um campo vasto aí possível de aprender outros letramentos, né? Outros múltiplos conhecimentos, né? Então, um trabalho com a matemática baseado em enunciados de exercício e problemas convencionais estabelece o fazer vinculado a uma linguagem que ainda não foi apropriada. Então, é o que eu falo, será que o livro didático, ele traz uma prática favorável para esses alunos, né? Como que a gente pode abordar essas práticas, tornar significativa para esses alunos, né? Então, é através do letramento mesmo. Então, dessa forma, a leitura e a escrita são fundamentais nas aulas de matemática, pois permite que o sujeito aproprie dessa linguagem para discutir, lançar hipóteses. Então, a gente vai reforçar aí, né, a questão da linguagem matemática, do letramento matemático, como elementos fundamentais aí na formação do aluno para captar e para se motivar a gostar e passar a gostar da matemática, né? Que é um desafio enorme. E é isso, professora. Alguma dúvida? Muito obrigada, o grupo. E eu quero só complementar uma ideia sua, Ana Luísa, sobre esse texto. Vou retomar até um parágrafo aí que você começou a leitura e não finalizou. E deixa eu te falar. Tá. Então, olha só. Um trabalho com a matemática na escola, calcado em enunciados de exercícios e problemas convencionais, estabelece o fazer vinculado a uma linguagem que ainda não foi apropriada, dificultando ao aluno estabelecer relações. Isso, inevitavelmente, também repercute no momento da escrita, pois a ênfase não está no gênero textual e na linguagem matemática, mas na execução das atividades. Então, a proposta desse capítulo é exatamente tirar o foco nas atividades e trazer o foco para esse processo do fazer. Então, tem até uma parte aqui do capítulo que fala que, às vezes, o aluno vai lá, tem um determinado problema, e o aluno simplesmente põe ali meia dúzia de números e pronto. Só que ali, quando o aluno põe lá esses números, não está demonstrando como ele realmente chegou a essa resposta. Qual foi o processo que o levou a chegar àquela conclusão? Então, aqui essa proposta de trazer a língua leitura e escrita, pensando nas aulas de matemática, é exatamente nesse processo da aquisição do conhecimento, e não conhecimento pelo conhecimento, ou exercício pelo exercício, ou foco na resposta certa. Né? O foco passa a estar em todo o processo de aquisição desse conhecimento, de aquisição dessa leitura, dessa escrita, no raciocínio lógico-matemático que está sendo ali usado. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Né? Não ficar focado na resposta correta, ou simplesmente no algoritmo ali, né? De montar a continha da resposta. O foco tem que estar na resolução do problema e como se chegou àquela resposta. Né? E eu queria ver se vocês assim entenderam, se tem alguma dúvida a respeito do que a Ana Luísa trouxe para a gente. E eu não queria que o grupo assim se preocupasse, porque na hora que os próximos grupos se apresentarem, vocês vão perceber como que vai ficar mais claro essa questão da prática mesmo, da leitura e da escrita nas aulas de matemática. Que os próximos textos, eles são um pouco mais práticos. Esses primeiros textos foram um pouco mais teóricos mesmo, tá bom? Alguém quer trazer alguma dúvida, alguma contribuição? Não? Tá ok? Tá tranquilo? Então, obrigada ao grupo. Realmente, esse texto era um texto bem, assim, complexo e a Ana Luísa apresentou muito bem. Obrigada.
Obrigada. Queria dar uma pausa aí, gente, só de 5 minutinhos. 9 e 7, a gente volta só para dar uma respirada e a gente dá continuidade aí às apresentações. Pode ser? Então, bem rapidinho, eu sei que vocês preferem ir direto, mas só para a gente dar uma respirada, pegar água e voltar, tá bom? 9, 7, 9, 8, a gente volta com o próximo grupo, tá bom? Obrigada.